Boa tarde, pessoal. Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês aí, num momento tão delicado, num momento tão complicado que todos nós estamos passando. Vocês conseguem parar por um tempo, né, e bater esse papo conosco. A ideia é, até a gente não fez aberto para todo mundo, para que tenha uma certa informalidade, a gente tire um pouco do peso do momento que a gente está passando. Estamos aqui entre amigos, entre pessoas que a gente se conhece já há muito tempo, já conhecemos o trabalho de todo mundo. Então, eu vou fazer uma breve apresentação de cada um dos que estão aqui conosco. Então, vou apresentar aqui o Daniel Almeida, ele é o responsável pelo comercial da Watch. Qualquer um de vocês que tiverem alguma necessidade ou alguma dúvida em relação à proposta comercial, preço, tudo mais, vocês podem falar diretamente com ele, e ele vai estar aqui mediando, pegando aí as perguntas que eventualmente virem a surgir aí através do chat. Aí nós temos aqui o Rafael Peretti, que é o nosso consultor para estratégias comerciais, ele conhece muito o mercado de provedores do Brasil, já é um palestrante renomado, ele conhece muito também a implantação de serviços de valor adicionado nos provedores, então ele pode nos ajudar bastante, passando para nós qual que é o papel do provedor regional de internet nesses tempos, né? Que nós já conversamos bastante sobre isso e ele acredita que tenha uma oportunidade bastante grande aí para a gente explorar a partir de agora. O Luiz, ele é o nosso consultor na parte de finanças, ele tem nos ajudado bastante a estruturar toda a parte do DRE, fluxo de caixa, como que a gente deve atuar nesses momentos de crise, negociação com os nossos fornecedores. Ele também tem atuado bastante com provedores de internet, trabalhando, ajudando provedores a se fundirem, compra de provedores, enfim, ele tem uma experiência bastante grande nessa questão de como fazer a gestão financeira de um provedor. E o Arildo, além de meu sócio, ele é o culpado dessa história toda da Watch aí. Um dia ele chegou para nós e falou: a gente tem que prover algum serviço, algum SVA que supra essa necessidade que tantos anos os provedores vêm atrás, começaram a procurar lá atrás serviço de TV a cabo, enfim, a maioria de vocês sabem toda essa trajetória de quanto tempo os provedores vêm atrás disso. O Arildo, ele tem uma consultoria, ele atende, depois ele vai dizer com mais propriedade, mas acredito que já chegou perto de 300 provedores. Hoje, ele atende na parte contábil. Então, ele pode também ajudar vocês com informações de tudo isso. A gente está ouvindo tanta história, tanta notícia, enfim, o que o governo está fazendo, o que o governo não está fazendo, o que ainda carece de instrução ou de normativa. Quer dizer, primeiro, político é assim, primeiro ele solta uma ótima notícia, você tem acesso a crédito, pode deixar de pagar imposto e tudo mais, mas ele não explica como faz isso. Então, o Arildo está aqui para nos ajudar. Eu queria, inclusive, começar essa conversa com o próprio Arildo, para ele nos fazer um apanhado geral da situação, como se encontra hoje, e o que a gente pode passar para os nossos parceiros e para os nossos clientes aí, Arildo. Está com você a palavra. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. Você lembrou um momento interessante da nossa vida, Maurício, quando nós criamos a Watch do Brasil, quando a ideia nasceu, e é muito bom ter o Rafael Peretti aí, porque foi depois de uma palestra do Rafael Peretti, uma frase dele que eu uso até nas minhas palestras, nos últimos anos que eu estava dando, apesar dessa palestra, ela está sempre vinculada às questões de ordem fiscais, mas o Peretti falou uma frase que eu não esqueço, ele falava: pô, vocês são provedores e vocês têm capacidade de fazer muita coisa e vocês só querem vender internet. E foi quando nós começamos a falar sobre SVA e quando nasceu essa ideia da Watch, quando nós queríamos criar para o provedor, naquele momento, apenas uma oportunidade de planejamento tributário, e hoje a gente nota que nós chegamos muito mais além, né? O streamer hoje é uma realidade no mundo inteiro e a Watch é a única especializada em provedores do Brasil
aquela que realmente foi criada para atender provedores do Brasil. Bom, mas vamos entrar direto no assunto, uma breve apresentação minha. Meu nome é Arildo Zuccante, eu sou contador, eu sou em Paranavaí, estamos há 30 anos no mercado de contabilidade, através da Lux Contabilidade, e nós criamos nos últimos 5 anos uma expertise com relação a provedores de internet, numa parceria feita com uma empresa de Londrina. Eu talvez seja o primeiro escritório do Brasil que tem uma equipe totalmente dedicada às questões de ordem tributária, contábeis e fiscais para provedores de internet, uma matéria tão distinta, tão difícil e tão específica, né, para isso. Mas vamos falar daquilo que é relevante hoje, do que está acontecendo neste momento e o que tem realmente acontecido. Porque se você entrar na internet hoje, tem tanta coisa errada, tem tanta coisa que não aconteceu, ou que ainda estão dizendo que pode vir a acontecer, e as pessoas estão tratando isso como verdadeiro. Tudo hoje que saiu de bom até agora está mapeado na MP 927 de 2020, que basicamente ela alterou algumas coisas da relação do trabalho. Nós que eu falo provedores, porque eu me sinto como se os fosse, nós não temos muita influência nisso, porque nós estamos naquela categoria de essenciais. Porém, as regras que ali estão, elas são necessárias para que a gente possa cumprir isso aí da mesma forma. O que fez lá? Flexibilizou a questão de férias, flexibilizou as férias coletivas ou antecipação de férias normais, diminuiu o prazo de informação para isso, em tese por isso. Subrogou o pagamento do fundo de garantia para os próximos meses, quer dizer, o fundo de garantia que de março, abril e maio, eles poderão ser pagos em julho, parcelados até em 6 vezes. O resto, tudo que saiu, não tem um efeito direto ainda naquilo que nós pensamos de prazo de pagamento. Uma coisa que eu quero alertar, principalmente para os provedores de internet que não estão, que estão no regime do Simples Nacional. Saiu uma legislação do Comitê do Simples Nacional, onde ele prorrogou, se vocês quiserem anotar aí, a resolução 152/2020. 152/2020. Ela prorrogou o prazo de pagamento do Simples Nacional referente ao mês de abril. Março e abril, né? Porém, ela só prorrogou para aquilo que for tributos federais. Então, lá dentro do Simples Nacional, além dos tributos federais e a Previdência, que também entrou nesse hall, nós teríamos ainda o ICMS para as empresas de comunicação e o ISS para as empresas que vendem SVA. Então, tem que tomar um cuidado muito grande, porque a postergação desses pagamentos só se deram nos tributos federais. PIS, COFINS, Imposto de Renda. Aí alguém pode se perguntar, mas eu não pago tudo junto? Você paga numa guia só, mas lá está todo mundo separadinho. Só para vocês terem uma ideia, a dimensão disso, nós estamos no Paraná, eu estou no noroeste do Paraná, nós fizemos um contato com a base de deputados que nós ajudamos, que a gente tem contatos aí em Curitiba, e ele indagou a Receita Estadual do Paraná, através da sua coordenadoria, e eles não tinham se alertado a isso ainda. Quer dizer, as próprias receitas estaduais, não é que elas estão fazendo desdém ou desmerecendo, elas não se alertaram. Como saiu uma resolução direto do comitê que faz toda a execução do Simples Nacional, naquele entendimento deles estava abrangido os impostos estaduais e municipais. Da mesma feita, nós fizemos com a prefeitura da nossa cidade, comunicamos Maringá, comunicamos Londrina. Como nós atendemos o Brasil inteiro, as prefeituras que nós temos o maior contato, nós mandamos e-mail pedindo para que eles atualizassem, mas nem todas as prefeituras e nem todos os estados atualizaram até agora. Então, aqueles que não são servidos pela Lux Contabilidade, no trabalho de contabilidade, alertem seus contadores para que eles possam buscar essa informação no seu estado de origem, para que eles possam buscar essa informação lá na sua prefeitura, porque não está postergado o pagamento. Quanto às empresas que não estão no regime normal, a única coisa concreta que eu vi hoje foi uma decisão que abateu a Gol, mas ainda o STF garantiu para a Gol algumas questões de postergação em estados de pandemia, que, aliás, é uma matéria que nós soltamos também recentemente, baseado lá naquele momento das chuvas, mas a Procuradoria da Receita Federal já está contestando. Essa portaria, só para vocês terem uma ideia, é a 12 de 2012.
Lá em 2012, quando houve alguns problemas de ordem de epidemias, ou sei lá, chuvas, houve uma portaria que não foi revogada. Então, nós estávamos tentando utilizar. A Gol, inclusive, utilizou ela. E como não houve revogação, há uma interpretação administrativa da Receita Federal, por parte da sua procuradoria, que ela não tem efeito agora. Porém, saiu hoje ainda, a Gol recebeu, já em posição de liminar, tá, a garantia da postergação de imposto. Eu estou dizendo para os meus clientes o seguinte, não é hora, até porque o efeito jurídico hoje é de liminar, e você vai gastar aí um valor significativo nessa questão, e eu não vejo outra solução para a Receita Federal, o governo, onde ele vai normatizar essa postergação de imposto. Então, eu penso que nós devemos aguardar esse mês, né? O que é referente ao mês passado, não teve nenhuma postergação, está vencendo agora no começo do mês, mas ao longo desse mês de abril, nós vamos ter algumas modificações. Eu conversava com um deputado federal da nossa base aqui também, e cobrava ele dessa situação, e ele me disse o seguinte, cara, é tanta coisa que está sendo resolvida que a gente está tratando tudo no caráter de urgência e de emergência. Tá? Então, tem um pouquinho de paciência, vai sair. Eu estava cobrando, inclusive, as postergações. Por exemplo, o fundo de garantia, ele vai ser prorrogado, o pagamento, mas a informação não pode ser prorrogada. Se você não informar o fundo de garantia, você vai pagar multa. E isso não vai mudar. Tá? Então, o profissional da contabilidade virou essencial. No fundo de garantia, você vai prestar a conta, mas você emite a guia e não recolhe, é isso? Na verdade, a guia de recolhimento eu não vou emitir. Eu tenho uma coisa chamada GFIP, que é a informação que eu vou transmitir. Essa está obrigatória e está no prazo normal. Quem não transmitir tem multa. Entendi. Até uma coisa que a gente estava conversando, Arildo, antes de começar, sobre, óbvio, crise não é bom para ninguém. Mas pior ainda é quando está só você na crise. Como essa é uma crise generalizada, se torna óbvio que a gente vai ter que ser socorrido em algum momento, e já está acontecendo isso. Quer dizer, para a gente tomar cuidado para também não ter esse efeito manada e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, sexta-feira saiu uma questão, acho que de 40 bilhões de reais de capital de giro via BNDES, o site do BNDES caiu, porque é tanta gente querendo fazer ao mesmo tempo, quer dizer, cada um querendo resolver o seu, e acaba com que faz com que as coisas se confundam mais do que resolvam, né? Isso vai ser um fato mais para o Luiz tratar, mas a gente tem notado essa ansiedade, né? Porque, na verdade, a maioria das empresas brasileiras já vinha num processo de recessão dos últimos anos e com algumas percas em termos de ganho nos últimos 3, 4 anos. Então, na verdade, hoje isso aí pode até salvar muita empresa que estava quebrando. Mas eu acho que o momento agora não é de correria, é um momento de estabelecer uma profissionalização nisso aí, inclusive nessas tratativas. Eu passei, Maurício, e todos que nos ouvem, os últimos 2 anos, antes de 2017 e 2018, rodando o Brasil inteiro, e uma das coisas que eu abri a minha palestra, eu falava, olha, a grande malandragem desse país agora é ser honesto. A grande malandragem hoje é fazer a minha empresa ser reconhecida, ter contabilidade, ter folha de pagamento cheia, não ter dor de cabeça com funcionário. Nós temos agora o Bradesco, o Itaú, inclusive, e o Santander já vinculou, inclusive, matérias de relação à folha de pagamento, ao financiamento da folha de pagamento, que, aliás, é fantástico. Esse, sim, já existe, tá faltando o modus operandi ainda dentro do banco, mas já existe. E eu entendo... Acabei de receber, Arildo. Recebi Acabou? faz 20 minutos, recebi do Itaú um PDF e do Bradesco explicando como é que deve se proceder para isso. Você vai pagar R$ 3,75 ao ano com 6 meses de carência para 2 folhas. Eu diria o seguinte para os empresários, mesmo que você esteja com o teu fluxo tranquilo para os próximos 60 dias, coisa difícil de acontecer, mas mesmo que você esteja, esse é um dinheiro muito barato que não existe. E você não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. Então, se você tem capacidade disso, você vai, procura e faz. Só quem vai ser prestado por isso? Quem vai ser prestado por isso é aquele que tem um empregado registrado. Aquele que já faz a folha de pagamento através do banco. Né? Apesar que quem não faz, dá para tentar se ajustar isso aí. Mas dá para fazer. Mas veja bem, é aquela frase, a malandragem agora é ser honesto. Então, se nós quem esteve preparado para isso, e nós fizemos um trabalho grande aí a nível de Brasil, mostrando isso, nós achamos que
está sentindo agora o primeiro resultado desse efeito, num momento muito caótico, mas está sentindo. O tributo hoje, ele não está sendo algo tão colocado, a não ser os pagamentos daquilo que se deve, porque nós sabemos que todas as questões de fiscalizações foram prorrogadas e postergadas, inclusive os prazos, né? Tanto de defesa, mas também de prescrição e decadência. Então, nós temos que tomar um cuidado, porque quando o Brasil voltar a crescer, e a gente espera que isso aconteça dentro desse ano, eu tenho certeza que vai acontecer, quem vai ficar mais desfalcado, além das empresas, é o próprio governo, que além de deixar de arrecadar, ele vai ter uma necessidade de caixa muito grande agora, ele vai ter que saldar isso aí. A boa notícia que nós temos é que o Banco Mundial e os países ricos lá do G20 já estão buscando dinheiro para incrementar a economia mundial, e que o Brasil é uma das primeiras nações que possam vir a receber isso aí. Outra notícia boa que eu tenho extraoficialmente é que pode haver novamente uma queda de juros aqui no Brasil. E que isso... Alguém? Não, e que aquela queda de juros que já houve lá para trás pode cair mais, até porque ninguém está comprando títulos da dívida pública. E só para vocês terem uma ideia, o Brasil estava economizando 96 bilhões, Luiz depois pode me corrigir se eu estiver errado, mês de juros pagos. Isso porque nós baixamos para 3,75%. Se nós baixarmos para 1%, nós vamos ter praticamente um superávit até para cobrir a crise. E o ministro é muito aguçado para isso, sabe? Eu não sou fã do governo, mas sou fã do ministro. O ministro é muito aguçado para isso. Eu acredito que eles estão pensando nisso também, ou tenho informações que eles estão pensando nisso também. Eu penso que hoje o momento é de cautela e, como todo momento, nós vamos estar sempre aqui para buscar soluções, claro, conjunto com nossos clientes ou com aqueles que possam. Deixamos claro há pouco tempo, né, Maurício? Divulgamos que a Lux Contabilidade fez uma parceria com a Watch, e aqueles que precisarem das nossas informações, nossos canais estão abertos, nós temos uma equipe de consultoria especializada na área de telecom. A integração hoje do SVA, em especial do streamer, dá uma economia fantástica. Todo mundo sabe da questão do ICMS. Os estados que menos pagam ICMS é 25%, e nós temos o Amapá que paga 34%. Então, hoje, você mobilizar a empresa... Rondônia paga 41, 42? Não, Rondônia baixou, está para 25. Oh, que coisa boa. Rondônia está 25. Né? O pior é Amapá ainda, mas eu acredito que vai atualizar também. Mas Mato Grosso paga 30. Né? Então, nós temos um monte de coisa para fazer. Agora, mais do que o apelo tributário, eu estou notando que existe uma questão organizacional dentro das empresas que eles estão demorando muito para tomar essa posição. A gente usa uma expressão tombamento de base, né? Então, só para você ter uma ideia, quem está tirando tudo como SICM, ou quem vai ter que contabilizar perdas para poder pedir repasse do governo depois, vai ter que contabilizar a receita que não existiu, alguma coisa assim, ele sempre está pagando um imposto muito caro. Então, para cada R$10, por exemplo, que eu tiro no Pará, no Mato Grosso, para cada R$10 que eu tiro da minha base de cálculo do ICM, eu ganho 3. São 30% de base. Então, o cálculo é muito simples. Nós tivemos agora, recentemente, várias fiscalizações, principalmente no sul do país e em Goiás. O grande problema lá eram os contratos. Como estariam os contratos? Como é que foi feito os contratos? Porque uma das necessidades... Tem duas regras básicas quando se vende alguma coisa prevendo economia tributária. A primeira é você ter comprado para poder ter entregado. Porque não adianta você comprar, vamos falar uma coisa bastante rápida aqui, não adianta eu comprar 1.000 assinaturas da Watch e querer jogar 5.000 contratos. Porque nas fiscalizações que nós tivemos, todo mundo pediu um comparativo, não só do streamer, mas também do antivírus, dos outros SVAs puros que a gente chama. Todos pediram a correlação de compra e venda. Tá? E o tombamento de base é uma preocupação tão grande com a Anatel. Como que a Anatel vai ver isso? Como é que a Anatel vai ver aquilo? Olha, tem um monte de provedores que não vão repassar valores, ou vão repassar valores ínfimos. Nós fizemos até recentemente um trabalho com os nossos clientes aqui, dizendo para ele, olha, você que vendia a tua internet por R$100, sai da internet, observa um contrato novo que tem que ser de combo. A Anatel já... não sei se você distribuiu a todos, Maurício, mas a própria Anatel, se você escrever na Google combo Anatel, você vai ter todas essas informações. Ela diz o que é combo, como é que tem que ser o contrato, as vantagens. O cara pode cancelar depois o combo e deixar só a internet? Não pode. Tem todas as regras lá.
Então, nós fizemos assim, dá alguma coisa a mais. Eu tinha R$100 para 20 megas. Passa para 110 e dá 50 megas, 30 megas. E coloca mais produtos para você baratear isso aí. Principalmente a Watch, um produto que nós temos junto aí com a Watch, que talvez é a banca de virtual, que hoje deve estar tendo um grande pré-requisito, né, Maurício? E é um preço extremamente interessante na relação que você paga para nós e a relação que você põe no combo, tá? Hoje, por exemplo, o Watch num combo aqui no meu escritório, nós estamos colocando R$29,90. Né? A banca de revista, R$20. Quer dizer, com 2 produtos aí, eu já pus R$50. R$50 lá no Mato Grosso dá R$15 de economia. Então, esse cálculo tem que ser feito e tem que ser ágil. Tá? Tem gente pagando imposto porque não quer. E tem gente que não está fazendo porque ele fala, não, mas eu não estou pagando, eu estou sonegando. Mas volto a dizer, volto a deixar vocês alerta. Daqui 6 meses, esse país vai estar normal, com a graça de Deus. E os problemas vão retornar. E um deles vai ser caixa do governo, porque aí não vai ser só socorrer, porque dar comida e dar dinheiro para os pobres ou para as empresas não é tão caro, tá, gente? Caro é criar uma infraestrutura, criar meios de negócios, fazer o país continuar crescendo. E aí o governo vai buscar o caixa e vocês vão ser um daqueles que ganharam dinheiro na crise e aí vocês vão pagar essa conta com certeza. Eu fico aberto a perguntas, Maurício. Arildo, eu estou com uma pergunta aqui na bala da agulha. O Edgar Leal, vou reproduzir a pergunta dele aqui. Recebi hoje as faturas de ISS, FUST e Funtel. 0 de benefício para empresas de lucro real. É aquilo que eu comecei a falar no começo da minha fala. Não saiu nada ainda, tá? E eu não acredito que vai sair tão rápido. Principalmente a questão do FUST e Funtel não vai sair tão rápido porque eles não têm reuniões marcadas para fazer isso. Nós estamos esperando que saia alguma coisa em linha de medida provisória, mas também não saiu. Todos os tributos federais ou os vinculantes federais, que seria o FUST e Funtel, né, que é da Anatel, infelizmente não saiu nada e não cabe nem mandato de segurança nesse momento. Beleza. Segue o jogo aí, Maurício. O Robson aqui, Daniel, está perguntando qual a vantagem de empresas do Simples em realizar essa divisão de SM e SVA? Vai depender muito da faixa que você se encontra, né? Por exemplo, o cálculo, eu tirava um sarro, né, quando eu fazia minha palestra, o cálculo do Simples nunca foi simples. E se tratando de provedor de internet, ele é mais complicado ainda, porque a gente opera em 2 tabelas com reclusão e exclusão. É muito complicado. Anexo 3 e anexo 1 é uma loucura. Mas a tua vantagem, se você catar o teu DASN, vai ter lá um valorzinho lá no final que vai estar escrito assim, anexo 3 e ICMS. Aquilo ali é o percentual que você está pagando. Quando você, por exemplo, usa o streamer, você vai sair de 3, 4% para chegar a 1,5%, não é muito vantajoso, porque o streamer já está tributado no ISS. Mas mesmo assim isso é vantagem, tá, gente? Até porque você tem a vantagem econômica e você tem a vantagem comercial também, que é o produto. Tá. Gente, a partir da nossa parceria que a gente tem aqui com a Lux, vocês podem entrar em contato com o Daniel, com a Érica, com a Ju, tá aqui também assistindo, e pedir para ele faz uma avaliação bem simples e bem rápida e tranquila para mostrar para vocês a vantagem. A vantagem é estar cada vez mais com a sua empresa organizada. Aí eu vou aproveitar e passar a palavra para o Luiz. E se vocês tiverem qualquer dúvida e voltar, porque os assuntos se relacionam, então é importante que você, a todo momento que tiver qualquer dúvida, venha falar com a gente, tá bom? Luiz, queria que você falasse com a gente aí o que você tem visto, na maioria dos provedores que você tem visitado, e também qual tipo de demanda você está recebendo, quais são as maiores preocupações, o que você pode passar para nós aqui do que você acredita que possa ser feito no curto prazo, médio e longo prazo, né? Qual que é a saída? Né? Com certeza não há uma fórmula mágica, né? A gente sempre procura uma fórmula mágica, mas infelizmente não existe solução fácil para problema difícil. O que tem é encarar o problema de frente e ter gente competente para te ajudar a sair desse problema, né? Exatamente, Maurício. Bom, boa tarde a todos.
Maurício já nos apresentou, né? Eu passei, nós todos aqui, pelo visto, passamos pela última crise desse tamanho, que inclusive afetou os mercados, eu falando principalmente da área de finanças, que foi a crise do subprime americano 2008 e 2009. Né? Qual que é a diferença? Ela era uma crise econômica e aqui nós temos uma crise de saúde, mas que vai atingir, já atingiu e vai atingir do pequeno, que foi o primeiro, do trabalhador autônomo, até as grandes empresas. Isso já está sendo visto na Bolsa de Valores, porque se antecipam, é claro, o mercado financeiro sempre se antecipa, e com isso nós podemos imaginar o que vai acontecer com as empresas, porque está previsto queda de renda, não estamos tendo consumo, com algumas exceções. Exatamente sobre o ISP, sobre provedores de internet, de tudo, já fiz outras lives com vários provedores, tenho participado de outras lives também de outros segmentos e tenho assistido a muitas lives exatamente para formar opinião. Né? E o que nós... só vamos, antes de entrar nesse mérito, só discordar um pouquinho do Arildo com relação a que ele me perguntou sobre isso, né? Com relação à taxa de juros. Nós temos hoje uma taxa de juros de 3,75 ao ano, que veio sendo trazida para baixo para tentar alimentar o consumo e não piorar tanto a vida das empresas e também ajudar o governo no serviço da dívida, já que ele tem uma dívida interna aí gigante. Tá? Então, claro, a economia do governo tem sido em torno disso que o Arildo falou, já deve estar chegando aí a mais de 90 bilhões de reais a economia do serviço da dívida, isso anual, por conta de pagamento dos juros da dívida interna. Mas vejam bem, nós temos uma taxa de juros hoje de 3,75 e uma inflação em torno disso. Então, no Brasil, nós estamos falando em juro real zero. Isso não existe e nem é para existir. Então, a taxa de juros baixa hoje, se traz algum benefício imediato, lá no futuro ela pode ser prejudicial. Até porque, isso que o Arildo comentou, de alguns, e você também, Maurício, de alguns empréstimos que estão saindo aí a 3,75, muito provavelmente estão saindo a taxa de Selic. Né? Ou seja, é uma taxa pré-fixada em Selic, mas que passa a ser pós-fixada na medida em que a Selic varie. Né? Mas o que precisa ter cuidado é que nós temos a curva de juros. Eu acompanho muito curva de juros futura e a curva de juros bate de vez em quando em 7%, já teve 8%, voltou a 6%. Aí estamos falando curva de juros para daqui a 2 anos, 3 anos, 2023, 2024. Então, mas realmente, nesse momento, pode ser que a taxa venha mais abaixo ainda. E isso pode ser bom inicialmente, mas temos que ter um cuidado com ela no futuro. Com relação aos provedores, é claro que nós estamos vendo aí uma demanda até maior do que tínhamos antes da crise. Nós estamos em home office, alguns chamam de Hell's Office, né? Porque a molecada fica brincando ali, então já se criaram aí a figura do Hell's Office. Mas nós temos aí... Até agora não latiu nenhum aqui. Empurrou ele, né? Pois é, nós temos hoje aí o setor sendo muito demandado, existe um aumento de até, ou isso já deve estar passando, de 50% no tráfego. Né? Então, há uma demanda muito forte. Isso é positivo? Isso aumenta custos do provedor? Para alguns sim, né? Mas aumenta. E isso representa maior receita? Sim, tem muitos clientes pedindo upgrade. Mas não exatamente vai ter tanto aumento de custo ou receita se a gente considerar apenas aumento de tráfego, mas aí vai começar a criar alguns apertos ali, algumas canalizações, isso vai estreitando um pouco, isso precisa ser cuidado pelo provedor. No aspecto financeiro, o Arildo colocou muito bem, e eu tenho nos cursos, nas palestras, nas consultorias, nós temos colocado bem claramente para os ISP, para os provedores, que não só agora, eu tenho batido muito numa tecla de que é necessário um fator de organização. É necessário que as empresas comecem a serem mais vistas. Para ter uma ideia, a gente não tem muita informação econômica e financeira de provedores. É difícil alimentar tudo isso, dado a essa deficiência de ter as informações. E um provedor hoje, se deparando com uma crise, as perguntas que me fizeram foram essa: como é que fica agora? Bom, não obstante aí o que o Arildo já colocou de postergar impostos, isso aí
com certeza, ele colocou muito bem, é hora de estarmos do lado do bem. Também eu não vou postergar aquilo que eu não precisar, mas eu não tenho uma ideia exata ainda de como vai ser o meu futuro. Tá? Essa é uma frase, um jargão que se usa no mercado financeiro, até foi o Arildo que me mandou, daqueles muitos memes que ele manda aí entupindo a nossa internet, mas tem muitos bons, e ele me mandou um excelente esses dias, ele vai se lembrar que foi ele que mandou, que faturamento dentro das empresas é um ego, o resultado é conceito, e é verdade, é um ego porque quanto mais você faturar, você se sente, né, muito mais. Mas é importante ter muito faturamento? Sim, claro. O lucro é um conceito, realmente, porque existem algumas situações onde nós tratamos conceito, mas o caixa é rei. Então é isso, a empresa hoje tem que se preocupar com a geração de caixa dela. Claro que ela só vai gerar caixa se ela tiver também um bom faturamento e também um excelente resultado, um lucro, né? Mas ela tem que ficar muito claro para ela quanto ela está gerando de caixa. Então, eu disse a todos os provedores e a outras empresas também de outros segmentos que, nesse momento, o que você precisa fazer? Chama o teu financeiro, chama o pessoal da contabilidade, levanta de imediato qual é a tua posição de caixa atual, quanto você tem hoje de disponibilidade, que é o teu ativo ali de curto prazo, quanto que você tem ainda dentro do ativo de curto prazo, quanto que você tem a receber, projeta qual vai ser a tua inadimplência, porque esse é um outro problema. Há uma grande preocupação dos provedores com inadimplência, porque hoje quem está usando a internet pode ser que não tenha renda amanhã. E aí vão começar a ter os problemas de inadimplência. Além disso, eu acabei de ver aqui uma sociedade civil de defesa dos direitos do consumidor obtendo uma liminar, e foi, lógico que isso aí vai ser questionado, mas é uma liminar, uma decisão em liminar, lá no Rio Grande do Sul, mas é uma sociedade nacional, pleiteando junto à Justiça que a inadimplência perante as grandes operadoras de telefonia e banda larga, estão falando diretamente das 4 grandes, elas são citadas lá, né? Que não é para todo mundo, sabe? É Oi, Vivo, TIM, Claro, e mais algumas lá, que elas se abstenham de cortar o sinal de telefonia e de internet dos seus clientes, pessoas físicas, em caso de inadimplência. Isso é meio complicado, né? Parece que, por enquanto, só essas grandes, né? E está focado muito na telefonia, mas também na telefonia móvel, desculpa, tá? Mas aí é uma preocupação, olha, se eu não vou precisar pagar o telefone, nem a telefonia, nem a minha internet móvel, eu vou deixar de pagar lá ou não vou usar o meu Wi-Fi, a minha rede de banda larga fixa, enfim. Há uma preocupação muito grande de que isso possa se alastrar de tal forma e que os clientes comecem a achar que inadimplência é normal. E não é. A Anatel recomenda que não se corte o sinal dos clientes, mas está valendo aquela regra ainda de que, dentro daqueles prazos estabelecidos pela Anatel, que em caso de inadimplência você pode realmente cortar o sinal do teu cliente. Claro, o que o empresário hoje deve analisar? Se eu manter esse cliente, se eu ligar para ele, se eu tiver um canal estreito com ele, e nesse ponto os call centers vão ser muito utilizados, não só para receber, eu acho que agora é hora de ir atrás do cliente, disponibilizar para ele maneiras de pagar. Olha, me paga, porque antes o que o provedor tinha, a grosso modo, de maneira genérica, ele tinha lá o cliente pagando para ele o boleto na loja ou o boleto no banco. Né? Geralmente muito na loja, isso é uma coisa dos provedores mais regionais, inclusive, é muito comum. Eu tenho visto isso assim, e fico até falando, meu Deus, o pessoal vem e paga em dinheiro, né? Uma coisa, isso reduz custos e tudo mais. Mas o que eu sugeri aos provedores, implantem os sistemas de recebimento eletrônico através dos meios de pagamento que hoje podem fazer, que ele possa fazer o seu pagamento via site com o cartão de crédito dele. E isso tem se proliferado. E os custos, inclusive, têm sido menores, às vezes, do que ele paga por um boleto. Quer dizer, nós já vemos até alguma mudança de costumes aí sendo ativada. Tá? Mas, então, a grande preocupação é com a inadimplência, claro. Demanda
não é problema nesse momento, está tendo, mas isso salva a empresa? Eu estou tranquilo? Não, eu não sei o que vai acontecer, nós não temos uma ideia ainda do tamanho da crise. Eu acho que agora, nesse mês de abril, nós vamos ter aí o momento mais complicado a nível de infecções, a nível de contaminação e mortes. É o que prevê a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e eu vi palestras e vi lives do presidente do Einstein, do presidente do Sírio-Libanês, e todos falando muito sobre isso, porque eu quis entender também o momento do ponto de vista sanitário, para poder estender isso para o ponto de vista do empresário, principalmente da questão financeira. Tá? Então, assim, nós não temos um horizonte ainda de quanto tempo isso vai levar. É provável que em breve nós tenhamos alguma parte do comércio começando a ser liberada, mas imaginem, shopping centers, cinema, grandes feiras, mercadões, isso tudo que tem aglomeração de pessoas, isso tudo vai ficar para um segundo tempo. Vamos ter que ter sinais claros de contenção da pandemia para que isso possa voltar ao normal. E, de uma maneira, no efeito dominó, isso vai acabar influenciando as empresas de todos os segmentos e de todos os tamanhos, com raras exceções. Mas, enfim, nós temos uma situação bastante grave, pior do que 2008. A Bolsa... tem empresas que derreteram o seu valor em 60%. Ah, mas eu não sou investidor da Bolsa. Mas é um termômetro, a Bolsa já antecipou o que é que vai acontecer pela frente. Né? Então, de maneira direta aos provedores, eu recomendei, quem já tinha passado por um trabalho desse, que nós já o fizemos em muitos, e organizar a sua empresa, de ter um fluxo de caixa, de saber qual é o seu resultado, de ter perfeitamente na sua mesa, todo dia de manhã, o seu fluxo de caixa e ter uma projeção de resultado e geração de caixa futura. E, nesse momento, chame os seus financeiros, vão trabalhar muito, todos vão trabalhar muito, né? Mas traga o financeiro para a mesa. Geralmente, muitas vezes, até o próprio dono do provedor, né? E que ele possa apresentar uma projeção de resultado, de geração de caixa, e de qual vai ser exatamente... Ele não tem uma ideia, mas seja conservador e projete, inclusive, uma inadimplência que, se era de 3%, pode chegar a 10%, se isso se parar no 10%. Mas, se você fizer uma gestão boa, ligar para o seu cliente, de repente, ele faz no cartão de crédito, você parcela, eu sei que às vezes são valores menores, ou você dá um mês para ele, emite um outro título, antecipa no banco, né? Busca junto ao banco. Preservar o caixa é essencial nesse momento. Eu recomendei também em segurar os investimentos. Houve um provedor que me perguntou, mas eu estou com tudo comprado, já estou com a minha rede instalada e eu tenho o equipamento, vai me faltar alguma coisa de capital de giro para instalar em novos clientes. Mas e esses clientes vão pagar? Mas se você já tem e já investiu, eu acho que vale a pena correr o risco, porque muito provavelmente uma boa parte deles vai pagar. Mas tenha os cuidados de sempre e redobre com relação a cadastro e aprovação de crédito. Mas tem que fazer rodar. Então, se ele tem demanda e há uma possibilidade boa da inadimplência ser em torno de 3% a 5% ou até 10%, vale a pena avaliar conforme a sua situação de caixa, porque ele já fez o investimento, então provavelmente ou ele deve alguma coisa em bancos ou com os fornecedores, ou ele já gastou o dinheiro e talvez tenha comprometido seu capital de giro. Eu tenho dito muito para as empresas que o que pode, desculpe a palavra, né, eu falo inviabilizar, mas o que pode quebrar uma empresa não é a falta de imobilizado, mas sim a falta de capital de giro. Porque de nada adianta você ter, principalmente o provedor, toda a imobilização, que geralmente o provedor compra muito cabo de fibra ótica. Vendo então que o dólar ia subir, teve muita gente que estocou cabo de fibra ótica. Mas ele vai demorar 1 ano para instalar esse cabo. Mas está lá, mas eu paguei à vista. Mas esse capital pode fazer falta um dia. Esse capital de giro, né? Então não comprometa o seu capital de giro. Faça um plano, né? A palavra é planejamento. Faça um plano e utilize os seus recursos, ainda que você tenha o recurso. Uma hora, como agora, ele pode ser necessário. Então, quem tem hoje caixa está preocupado, imagina quem não tem. E nós temos provedores hoje bastante capitalizados e temos provedores que investiram muito e estão com seu capital de giro reduzido. É normal, faz parte da vida das empresas, né? Mas esse cuidado tem que haver. A desimobilização, vender ativos imobilizados hoje é um problema, porque ninguém talvez vá comprar. A outra atitude que deve ser feita é, numa análise muito pontual,
não há uma receitinha de bolo, né? Tem que ver cada uma a sua situação, mas estopar os investimentos. Olha, eu não vou fazer investimento agora. Se eu puder segurar algum que está lá, eu já concluí uma etapa e não vai ter nenhum prejuízo se eu segurar, eu seguro. O momento é de fazer caixa. Utilizar todas as medidas governamentais. Aí vem hoje eu fui à farmácia e chegou o álcool gel, né? E me ofereceram. Eu falei, eu quero um recipiente. A senhora não quer levar mais? Eu falei, não, porque alguém pode precisar. Né? Isso é um pouco do que a gente precisa ter de mentalidade. Eu vou usar tudo também? Vou deixar de pagar tudo que eu puder porque você está me oferecendo? Sim, se eu precisar. Ah, mas eu estou em dúvida, eu não sei como é que vai ser o meu futuro, como é que eu vou faltar caixa lá na frente? Então sim, tome essas medidas. Mas tome com cuidado, com responsabilidade. Né? Tomada de recursos em banco, com muita cautela. Claro que financiar uma folha de pagamento hoje, com a taxa de juros de Selic, é muito bom. E eu também não sei como vai ser o meu futuro, então eu vou tomar esse recurso. Também o governo liberou os bancos de uma boa parte, já tinha feito isso antes da crise, e antes do Covid-19, e agora liberou mais uma parte dos depósitos compulsórios. Quando o banco, de uma boa parte dos seus depósitos à vista, ele tem que depositar no Banco Central e é remunerado a Selic pelo Banco Central. Os bancos agora estão com esse dinheiro em caixa e precisam emprestar esse recurso porque o papel do banco é vender dinheiro. Mas para quem o banco vai emprestar? Como que vai chegar até o provedor, até as pequenas empresas? Esse é o grande dilema, porque há notícias de que os grandes bancos brasileiros aumentaram a taxa de juros e estão muito restritos na liberação de crédito. Claro, eles vão liberar para as empresas que têm crédito, que têm uma boa estrutura, que têm informações para passar para o banco. Mais uma vez, a necessidade da empresa como o Arildo bem colocou, das empresas se educarem a ter informações, a ter organização, como eu tenho propagado muito aí com os nossos clientes e amigos. Tá? Então, de maneira geral, sim, claro. Acho que o Arildo queria falar alguma coisa, mas ele não está liberando o microfone dele. Eu vi que ele tentou falar. Liberei agora. Agora sim. Só não queria interromper, né? Meu irmão mais velho não pode interromper ele. Não, eu só queria pegar um gancho nisso. Você falou sobre a questão do capital de giro e do investimento, né? Talvez a grande confusão que a gente encontrou no mercado de ISP é que os empresários, na sua maioria, eles não classificam de forma contábil o que é investimento. Então, por exemplo, todos os investimentos que são feitos em redes, eles não imobilizam, eles consideram isso como gastos, como custos, né? E isso acaba mascarando toda uma realidade da sua empresa. E eles demoram muito para encontrar essa curva de enforcamento entre o que eles investem e o lucro que eles têm, porque o lucro deles sai sempre mascarado, eles acham que estão levando prejuízo e eles perdem a noção. E a gente nota muito isso. Eles... Só para lembrar da necessidade da organização, eu, enquanto professor universitário lá atrás, eu comecei a escrever um livro da contabilidade como mecanismo de administração, né? Porque hoje se vê muito relatório, mas não se vê nada conclusivo, e a contabilidade ela conclui. Então, a dificuldade que eu vejo que às vezes os caras demoram para abandonar o investimento é porque eles não têm noção que, por exemplo, eles vão investir lá 100 mil numa rede e que esses 100 mil vai demorar 10 anos para voltar, porque eles não têm capital de giro para instalar, que daí é custo. Tá? Então, é só isso que eu queria abordar. Abraço. Não, perfeito, Maurício. A colocação do Arildo é perfeita. Nós temos colocado muito isso. Vai daquela minha frase, né? O que pode inviabilizar um negócio, uma empresa, digamos até quebrá-la, não é a falta de imobilizado, é a falta de capital de giro. Eu estou imobilizado, mas não tenho capital de giro, não consigo instalar, não consigo remunerar o capital de giro, as parcelas vencem ou eu começo a não ter resultado. Então, assim, a correta apuração do resultado, utilizando aí o método das partidas dobradas, o regime de competência, é o que nós propagamos aí para as empresas se organizarem e poderem ter informação para a tomada de decisão. Porque os nossos clientes, aí, os nossos amigos do ISP, eles sabem que eles vão ter que tomar decisão. E tomar decisão com informação na mão é tudo que nós queremos nesse momento. Porque eu digo também que não tomar a decisão é pior do que tomar a decisão errada. Mas tomar a decisão certa é perfeito. Para tomar a decisão certa, eu preciso ter números. Porque se eu não tomo a decisão também, eu não tenho tempo de corrigir. Aí eu não faço nada e a coisa se complica. Então, eu vou ter que tomar decisão muito rápida.
Para concluir um pouquinho sobre o que o provedor deve fazer para enfrentar essa crise, né, do ponto de vista financeiro, faça uma análise muito forte dos seus custos. Eu tenho visto os provedores ficarem economizando, que a gente chama de economia do palito, né? Ficar economizando em itens pequenos. Tem que economizar, claro, o desperdício tem que ser combatido, mas tem que fazer uma curva ABC. Eu tenho que ver exatamente quais são os custos hoje que eu posso cortar, que eu posso reduzir para que eu possa sobreviver. Então, é importante, mais uma vez, ter o meu demonstrativo de resultado. É importante eu conhecer exatamente quais são os meus custos fixos e variáveis. Os variáveis não podem variar, porque você não tem um aumento de receita. E os fixos, eu preciso trabalhar que eles sejam o máximo absorvidos. Mas eu preciso cortar nos dois os desperdícios. Então, identificar exatamente quais são os meus custos, fazer a nossa análise, o Arildo defende muito sempre isso, análise vertical e horizontal das informações, para detectar desvios e poder, enfim, cortar o que eu possa cortar nesse momento. Porque trazer liquidez, trazer uma melhora de resultado, melhorar o meu caixa é fundamental nesse momento, tá? Essa preocupação com a inadimplência é muito grande, como eu disse, já tem decisões. O Arildo, vocês falaram alguma coisa aí que ainda não tem nada para o pessoal do lucro real. Eu já tenho trabalhado muito isso também. O Arildo já deu uma exposição clara do que está acontecendo a nível de respostas para prazos tributários, mas o pessoal mais grande, o pessoal de maior faturamento, né, maiores aí, que tem a tributação pelo lucro real, pelo presumido, ainda não tiveram nada praticamente. Mas já houve uma decisão, parece que um grupo de empresas, eu vi rapidamente, obteve uma liminar de suspensão de prazo para pagamento de tributo federal. Só para checar melhor isso, essa informação ainda não é conclusa, tá? Assim, então, Luiz, eu vou mandar para vocês, a Gol, ela conseguiu, inclusive, no STF. Mas além da Gol, tá, Arildo? Da Gol você citou. Tem uma outra aí, uma outra situação. Você citou aquela portaria de 2012, né? Mas além disso, parece que tem um grupo de empresas que entraram, né? Parece que obtiveram aí uma liminar, está sendo analisada agora, que ele já recorreu. E o Arildo colocou muito claro. Essa conta agora parece uma maravilha, né? Em termos de captação de recurso, até para quem não está precisando de dinheiro, mas isso vai pesar muito aos cofres públicos, porque com a calamidade pública ele não vai mais ficar amarrado pelo orçamento e ele vai poder gastar. E isso lá na frente tem um custo que se chama inflação, aumento da taxa de juros para tentar conter a inflação. Então, assim, o cenário financeiro é preocupante. Mas então eu vou desistir? Não, é claro que não. Nós passamos por 2008, eu estava no olho do furacão em 2008, e lá nós tínhamos uma crise, inclusive, de liquidez, com bancos quebrando e levando um monte de empresas juntos. Dessa vez, os bancos estão muito líquidos, mas nós temos que ter cuidado também com as pequenas instituições, atentar para o Fundo Garantidor de Crédito, e já para quem tem dinheiro aplicado, né, que também tem que estar muito ligado a isso, que nós temos hoje no Brasil o Fundo Garantidor de Crédito, parece que ele está sendo ampliado, mas até 250 mil por CPF e por instituição por ano, você está seguro, esse fundo banca. E eu sei que banco, eu já vi banco, não banco, mas já vi instituição financeira pequena, alguma coisa relacionada a letras de câmbio, tal, não era banco exatamente, teve dificuldade, foi decretada a falência e o FGC pagou, em 30 dias paga. Então, isso está funcionando muito bem. Nós temos hoje um país muito mais organizado do ponto de vista de finanças, né? Mas muito com uma dívida interna muito alta e com déficit aí de sanitário enorme, como nós estamos vendo. Nós estamos montando hospital de campanha em estádios. Quer dizer, os estádios que foram construídos para a Copa, esses ainda não, né? Mas, então, eu acho que vai mudar a visão geral a respeito de tudo isso. Muita coisa deve mudar e nós devemos rever alguns conceitos em termos de finanças, de gestão de empresas e, principalmente, até relacionado a isso que o Arildo colocou, das empresas se organizarem mais, de terem os seus números mais prontos. E, claro, tudo isso tem um custo, tem um peso, mas ele hoje é muito menor do que você está enfrentando um problema hoje meio às cegas. É isso. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. É importante a gente frisar e citar bastante essa questão, porque a gente tem visto, conhecemos provedores no Brasil inteiro, todos nós aqui temos larga experiência, e a gente está vendo um crescimento muito grande dessas empresas, né? Então,
Às vezes é fácil você ter um provedor lá com 1.000 assinantes, com 5.000 assinantes, você consegue, os teus olhos enxergam tudo. À medida que isso vai crescendo, é muito mais dinheiro, é muito mais complexo os problemas. E uma coisa que a gente vê bastante também, a larga maioria dos provedores, eles têm uma origem técnica. Então, eles costumam se preocupar ou cuidar muito mais da infraestrutura, né, da questão técnica, e quando vai ver a organização financeira, a questão comercial, acaba ficando em segundo plano. Essa foi uma dificuldade que a gente viu. Por conta disso, a gente está trazendo aqui o Rafael, que é justamente o seguinte: quando os provedores se viram sendo desafiados a agregar valor à sua oferta, fazer o upscaling, que é aumentar. Então, ele já tem uma carteira de clientes em que, com esses clientes, é muito mais fácil ele ganhar um dinheiro novo, porque já é cliente dele, já conhece ele e tudo mais. Então, os provedores, eles se viram tiradores de pedido, né? Seria mais ou menos isso. Por quê? Porque a venda da banda larga ela era praticamente passiva. Eu tive provedor, eu sei do que eu estou falando. E quando você agrega valor, você tem que fazer uma venda um pouco mais consultiva. E é aí que as coisas começam a apertar um pouco mais. Mas eu sempre digo também o seguinte: em todas as crises que eu passei, eu trabalhei em banco no final da década de 80 e na década de 90, né? Então, a gente dizia que eu trabalhava na área de TI, em São Paulo, eu participei do corte de 12 zeros da nossa moeda. E eu trabalhava no banco francês e brasileiro, no antigo Crédit Lyonnais, e os franceses ficaram impressionados que a gente tinha um feriado bancário na sexta-feira, na segunda-feira o teu extrato saía com uma nova moeda. E o francês falava assim: nós estamos há 20 anos planejando a entrada do euro e vocês, num final de semana, trocam a moeda. Por que isso é importante? Porque o brasileiro tem muito disso, essa flexibilidade. Então, eu queria aproveitar agora a entrada do Rafael para o que a gente vai aproveitar. Num momento de crise, é um momento ideal, porque está todo mundo aí olhando para dentro de casa, vendo o que pode fazer e tal, e o que a gente pode fazer para se aproveitar dessa situação, porque alguma coisa pode ser feita. Rafael, a palavra está contigo aí. Só um minuto aí, Rafael. Deixa eu dar uma explicada aqui para o pessoal, para responder algumas perguntas aqui do chat. Eu botei o contato aí da Lux no chat, tá? Botei também aí o material que o Arildo comentou sobre a Anatel, tá? E vou pedir para o pessoal da FEST aí, que é uma questão mais técnica ali, sobre simples, streaming, entrar em contato ali com a Lux, então, para pegar essa resposta mais afinada, tá? Então, vai lá, tá com você aí, Rafael. Bom, gente, boa tarde, tudo bem? Bom. Legal, muito obrigado aí pela galera entrando. Nós temos uma quantidade bastante expressiva de pessoas no nosso webinar. Então, assim, gente, é uma experiência nova, né? Todo mundo em casa. É engraçado a gente fazer webinar de casa, né? A gente é acostumado a fazer live do escritório, fazer webinar do escritório. O Arildo ainda está no escritório, né? Estou vendo ali atrás o Arildo, o pessoal na lida. Mas a gente, nós fomos obrigados a fechar no escritório lá em São Paulo e eu acabei retornando para Londrina para fazer daqui de casa. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma ponte com aquilo que o Luiz terminou a fala dele e que o Arildo falou, né? Quem assistiu a série de vídeos que o Instituto disponibilizou, nós fizemos uma série de vídeos chamado Na Crise que Você Cresce, né? Na verdade, a gestão de crise na crise que a gente cresce. E nós disponibilizamos isso para todos os provedores do Brasil. E na última aula, né, a hora que a gente fala um pouco sobre indicadores, e eu fecho o curso falando que um provedor sem indicador é um provedor falido. Talvez eu possa ter sido meio agressivo nessa frase, só que a gente aprende na dor que sem indicador a gente vai morrer mesmo. Então não adianta agora ficar cheio de mimimi e ficar escondendo as palavras,
que quem me conhece sabe que não adianta. Eu sou meio faca na caveira mesmo, e se o que tem que falar, não adianta. Não, a gente não pode esconder. E provedor que não é gerido hoje por indicador, ele é um provedor falido. Se ele não está falido hoje, daqui a algum tempo ele vai estar falido. Como que você vai hoje gerir um provedor, igual o Luiz falou, né? Eu não tenho nenhum gráfico de necessidade de capital de giro, de NCG. Como que eu vou fazer um projeto de fibrar uma cidade sem um gráfico de NCG? Né? O Luiz também falou. O Luiz falou também muito bacana quando ele... Acho que o Arildo está falando, ele tem que... ele está falando lá dentro, lá com o Joãozinho. Lá. Desculpa, tá. Desculpa. Imagina. E o Luiz também falou uma frase muito legal, que é o efeito caixa, né? Como que é importante o efeito caixa hoje, né? A gente fica gerindo e não tem nem ideia de centro de custo, muito menos centro de lucro. Então, como é importante essas falas, escutar isso da boca do Luiz e do Arildo, né? É muito gostoso saber que eu terminei a última aula falando disso e eu tenho um amparo técnico do Luiz e do Arildo. Isso é muito bom. E qual que é o reflexo disso? O reflexo disso, ele vai para a área comercial inevitavelmente. Quem recebeu o nosso documento, Plano de Gestão de Crise, né, a WOT mais o Instituto Brasileiro de Vendas Consultiva, nós montamos um documento chamado Plano de Gestão de Risco e nós enviamos para todos os nossos clientes. E o primeiro passo que a gente estava falando era falar em fidelizar o cliente. Só que a gente percebe que fidelizar cliente vendendo banda larga, vendendo acesso, vendendo cano, a gente não fideliza mais cliente. Eu vejo que muitos provedores ainda estão vendendo tubo e conexão. O que é vender tubo e conexão? Parece que a gente está vendendo coisas de hidráulica, né? Tubos e conexões da Tigre. Então, eu vejo que tem muito provedor ainda no passado que está vendendo tubo e conexão. E ele fala que ele tem dificuldade em fazer fidelização de cliente. Obviamente que a gente tem dificuldade, porque banda é commodity, fibra é commodity, caixa é commodity, minha rede tem FTTH, isso é commodity. Então, vender banda é commodity. Aonde que a gente vai se diferenciar? Exatamente tendo, que eu gosto de falar bastante nas aulas, a gente ter a nossa raridade. Né? Qual que é a raridade do seu provedor? O que o seu provedor entrega que ninguém entrega? Muitas vezes eu escuto, a minha raridade é entregar tal coisa, mas o cliente percebe que isso é uma raridade. Muitas vezes você acha que isso é uma raridade, mas isso não é uma raridade. Então, a fidelidade do cliente hoje, ele é diretamente proporcional à raridade que você prove para ele. E quanto mais raro você mais você vai ter fidelidade do seu cliente. Quando a gente olha para as marcas que a gente vive hoje, quando você olha para WhatsApp, a hora que você olha para LinkedIn, Facebook, Instagram, Uber, Waze, e etc, Google, e etc e tal, a gente vê que essas marcas, elas fazem parte da nossa família. Então, elas são marcas indispensáveis na nossa vida. E quando eu olho para um pequeno provedor, a pergunta que eu faço é: você é indispensável para o seu cliente? E a resposta que a gente tem: não, eu não sou indispensável, porque eu tenho um monte de concorrente na cidade. Então, eu volto a dizer, qual que é a solução, então? Ache uma raridade e seja indispensável. Tudo bem, talvez fique muito fácil a gente falar isso. Mas aonde que está a raiz? É só você analisar as Big Four hoje. O Luiz falou das grandes 4 teles do Brasil, que a gente chama de Big Four. Olha para a estratégia do Big Four hoje e vê se eles ganham dinheiro com banda. Eles não ganham dinheiro com banda. Eles ganham dinheiro com acesso? Eles não ganham dinheiro com acesso. Aonde que está a lucratividade das grandes teles hoje? E quem conhece meu histórico sabe, eu tive a Telefone como sócia da minha empresa. Então, eu fui bode merda de tecnologia desses caras. Então, aonde que está o grande dinheiro? Estão no serviço de valor agregado. Nós temos hoje uma ferramenta brutal de boa, que é a WOT, que é um serviço de streaming fantástico, que ela pode ser, dentro da minha região, a raridade que eu preciso,
ela pode ser dentro da minha região, me tornar a empresa indispensável que eu preciso ser, e ali mas eu tenho um problema de fidelização. SVA é uma grande sacada para fidelização. Eu tenho problema de inadimplência, SVA, o WAT, né? Para você fazer, coloca lá, o cara vai para débito automático, eu vou te dar uma TV. Né? Então, assim, tudo isso é forma de fidelização. Por exemplo, controle de evasão de cliente. Né? Outro indicador que eu vivo brigando com os provedores. Cara, qual que é seu índice de evasão de cliente? Né? Quantos por cento evade por mês da sua carteira? Tem uma taxa de evasão de 4%, tem uma taxa de evasão de 16%. Professor, como que eu melhoro a minha taxa de evasão? Cara, põe SVA no cara. Né? Põe SVA no cliente, você começa a ser indispensável. Você imagina que o cara está lá abraçado com você, o filho dele ficou viciado em jogar NOG. Fala para o filho dele que você vai tirar o NOG. Você não tira mais. Você não tira, porque a gente precisa entender que o nosso cliente não é quem paga a conta. O nosso cliente é o filho, é a filha, é o adolescente, é o jovem. Ele é o cliente. Aí eu pego, por exemplo, meu filho de 5 anos, eu tiro o NOG dele. Pronto, cara, acabou. Aí não vai ser um home office, vai ser um hell office mesmo. Vai transformar a nossa vida no inferno, porque já está viciado no joguinho. E ele não quer sair de lá. Então, assim, se eu for tentar trocar a minha internet hoje, eu vou arrumar briga com quem? Vou arrumar briga com meu filho. E ele não vai deixar. E eu não vou trocar. A mesma coisa acontece com muitas famílias que são desprovidas de cartão de crédito, são desprovidas de conta bancária, são desprovidas de recurso, aonde o nosso provedor vai lá e coloca o WAT sem custo para o cliente. O que aconteceu? Você sabe quando esse cliente vai sair da sua base? Nunca mais. Porque você fidelizou o cliente. Né? Eu estava falando com um cliente na semana passada, e ele começou a questionar algumas coisas de técnicas de venda, de abordagem de SVA. Eu falei, olha, cara, não é segredo para ninguém que nós olhamos para o nosso provedor estrategicamente em 4 colunas. E a gente sempre falou do tão conhecido modelo SWOT, né? Que é força, fraqueza, ameaça e oportunidade. Então, assim, eu tenho 3 coisas para me preocupar. Eu tenho força para falar, eu tenho oportunidade para falar, eu tenho forças, fraquezas e oportunidades. E eu tenho ameaça para me preocupar. Aí o que acontece? O cara vai lá na fraqueza e foca na fraqueza. Então, gente, nós precisamos entender, e quem já leu aquele livro do T. Harv Eker, O Segredo da Mente Milionária, ele fala, aquilo que focaliza se expande. Se você focaliza na fraqueza, o que vai expandir vai ser a fraqueza. Nós temos que focalizar na nossa força. O que é a força? É fidelização com o SVA. O que é a nossa força? É você diminuir inadimplência com SVA, você diminuir evasão de cliente com SVA. Isso é força. Nós precisamos focar na nossa força. Né? Aí você percebe que isso passa a ser a raridade do seu provedor. Isso passa a ser a forma indispensável que você tem que ter. Né? E olha que a gente olha para o balcão, a gente vê que o vendedor... Percebe? Voltou. Então, tudo bem? Então tá bom, é que eu aqui apareceu que o meu microfone tá... Meu microfone tá baixo. Tá normal, Maurício? Você que tá me escutando? Não, voltou. Voltou. Deu uma tremidinha, mas voltou. Tá perfeito. Pode mandar bala. Melhorou. Tá. É que meu microfone sem fio acabou a bateria e eu vou colocar aqui. Bom, pessoal, deixa eu segurar aqui enquanto o Rafael tá ali. Só 2 toques para vocês aí. Eu coloquei ali no chat um plano de gestão de crise que veio do IBVC, do Rafael também. Mais um link aí também para esse período aí, tá? Rafael, vou aproveitar aqui então, vou te fazer uma pergunta que veio do Luciano. Quais os SVAs que você acredita serem interessantes para o ISP, além da WAT? Tá, vamos lá. Eu acho que a pergunta é bastante pertinente e eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Né? Muitas vezes
eu vou colocar assim, nós temos duas classificações de SVAs, tá? Nós temos os SVAs tradicionais e o que eu chamo, nós temos o SVA disruptivo, né? Aquele SVA que vai disruptar o mercado. O que é um SVA tradicional? O SVA tradicional é o streaming, né? Que ele é a tradição, ou seja, vamos imaginar que o SVA streaming, ele é o arroz com feijão, né? Ou seja, você não deveria viver sem ele. Vou colocar dessa forma. Nós temos a telefonia, que é um SVA tradicional. Ou seja, você também teoricamente, não deveria viver sem ele, porque ele é o tradicional, né? Nós temos alguns outros tradicionais, por exemplo, um antivírus, um McAfee, um Norton, alguma coisa que a gente revende. Então, ele é um SVA tradicional, tá? O que a gente olha hoje como SVA disruptivo? Aí nós estamos falando de IPTV, telefonia IP, nós estamos falando de internet das coisas, que é o IoT, nós estamos falando de IOP, que é Internet of People, nós estamos falando de Internet of Everything, que são a moda nos Estados Unidos de SVA, nós estamos falando em SVA disruptivos, que hoje já tem vários provedores no Brasil, colocando como SVA monitoramento de frota, CFTV, guincho, carro reserva, ou seja, está todo mundo colocando vários SVAs para aumentar a margem de lucro de plano do provedor, né? Agora, tem que tomar muito cuidado que se você não faz hoje o arroz com feijão, eu receito que você também não faça o resto. Tem que tomar muito cuidado, porque você pega hoje, eu nunca vendi SVA nenhum, aí eu já quero disruptar o mercado. Não faça isso, que vai dar cagada. O que você tem que fazer em primeiro lugar? Entenda que nós temos ferramentas muito simples, de fácil conexão, de fácil venda, de zero dor de cabeça para o provedor. Por exemplo, você pega o caso da Watch, até departamento de marketing eles têm para ajudar o provedor na campanha. Estou errado, Maurício? Não, com certeza, porque é a hora que você vai mostrar algum diferencial, né? Porque é um assunto que está em evidência, todo mundo em casa, você tem que aparecer de uma forma diferente. Eu sempre digo que os provedores regionais, eles perderam o medo de concorrer de igual para igual com as grandes operadoras. Então, eles têm que se mostrar no mesmo nível. Então, alguns provedores falaram para nós, mas a gente está com a banda lacrada, mas a pessoa está em casa e está consumindo, se não está consumindo o teu streaming, está consumindo outro streaming que é pior, porque além de lacrar a sua banda, não te dá receita nenhuma, não te ajuda no teu fiscal. Então, o que eu digo é o seguinte, agora é o grande momento para vocês estarem no assunto que está em evidência, que está sendo discutido a todo momento, porque tem muita gente em casa, de você estar participando dessa festa, você está participando desse momento. Também, baseado naquilo que o Rafael falou, você tem que ser relevante para o teu assinante. Ele tem que perceber que você está levando novidade para ele, que a todo instante você está preocupado com o bem-estar dele, não só na questão do tubo. Então, as pessoas se preocupam com o tubo, mas imaginem que é como se fosse uma obra de infraestrutura. Por que é que brincam aí, né? Brincam não, deve ser verdade. Por que político não quer fazer esgoto sanitário? Porque fica embaixo da terra e ninguém vê. E vocês têm, com a Watch, a oportunidade de pegar filmes recém-saídos do cinema, você adicionar valor à tua marca, à tua empresa, e as pessoas terem essa percepção, né, Rafael? Terem essa percepção. Bom, o meu provedor está associado a grandes estúdios, a grandes nomes, enfim. Isso é importante para a construção da sua marca. O que é importante vocês entenderem que essa construção leva tempo. Isso é tijolinho por tijolinho. Mas a partir do momento que ele perceber, óbvio, você não vai ser um Waze com uma abrangência mundial, mas se a tua marca for forte aonde você está, dificilmente um novo concorrente entra causando tanto problema no teu local de atuação. O que você falou... Deixa eu pegar a bola aqui com o Maurício, Rafael, e já vamos aí, tá?
tem uma pergunta aqui no chat para você também. São nas tormentas que a gente conhece os bons marinheiros, né? E aquele chavão comum, vamos fazer uma limonada desse limão. Então é a hora, a gente não quer se aproveitar do momento, o momento é difícil, o momento é complicado, mas tem muita gente que está prosperando e fazendo negócio, né? O streaming, aqui em São Paulo a questão do motoboy, né, de entregas, psicólogos estão tendo uma demanda aí incrível, psicólogos atendendo crianças aí de 5 a 80 com ansiedade e tal. Então eu acho que é a hora de mostrar a cara, ir para cima e ser um marinheiro valente, né? E quando a tormenta passar, a gente vai estar com a vela içada aí, vai estar num bom rumo. Rafael, vou jogar a bola para você. Luciano Lima aqui, só para voltar num tema que você estava falando, você falou que telefonia é SVA, não seria STFC? Sim, Luciano. É que assim, a gente pode colocar, por exemplo, uma telefonia IP como um serviço de valor agregado. Então, a gente fala de STFC quando você fala do licenciamento junto à Anatel, mas como produto oferecido é qualquer coisa que você adiciona valor além da banda larga. Exatamente. E quando ela vai para telefonia IP, ela se confunde mais ainda. Mas você está certo quando você fala sobre as outorgas junto à Anatel. É isso aí mesmo. É só mais o SVA como em questão de marketing, questão de produto, a gente pode falar que qualquer coisa que você adiciona à tua oferta é valor adicionado. Exatamente quando, por exemplo, a gente olha, quando a gente, e aí o Arildo Luiz sabe explicar isso muito bem, né? Quando a gente olha para o lucro líquido do plano, a gente pode fazer o lucro líquido com imposto, sem imposto, né? O lucro líquido não, o custo do assinante com imposto, sem imposto, e a hora que a gente pega o custo do assinante impostado e analisa o lucro líquido por plano, a gente vê o poder que tem o serviço de valor agregado. Porque muitas vezes eu olho o lucro líquido de um plano, ele me dá lá R$ 8,00, R$ 9,00 de lucro líquido. E quando eu pego um SVA e consigo nele fazer R$ 1,00, R$ 2,00, e eu pego e enxergo um universo de 4 ou 5 SVAs agregando no lucro líquido do meu assinante, eu consigo olhar lá na última linha, lá na primeira linha, e ver que organicamente o meu faturamento aumentou. Só que o meu faturamento ele não aumenta tanto quanto o lucro líquido, né? Aí eu pego aquilo que o Luiz falou, né? O efeito caixa. Como que vai aumentar o EBITDA do meu provedor? Né? O EBITDA ele aumenta profundamente. A gente olha, a cada R$ 1 que vai entrar no provedor, quantos centavos vai ficar no meu caixa? É exatamente esse cálculo que a origem feliz dele está no SVA. Então, muitas vezes, e aí eu quero puxar quero fazer um parênteses, né? Eu vejo que quem dá o drive, muitas vezes, para o proprietário do provedor é o cliente. E está errado isso. Não é o cliente que tem que drivar o faturamento do provedor. Não é, muitas vezes, o vendedor que tem que fazer o drive do que é estratégico. Ao contrário, o proprietário do provedor, entendendo os cálculos que ele tem, entendendo as dores fiscais, tributárias e contábeis que ele tem, o dono do provedor que tem que escolher qual que é o plano que vai ser o melhor plano para o provedor. Né? E o proprietário do provedor que tem que falar, gente, nós precisamos vender SVA. Ah, mas patrão, eu não gosto de vender SVA, patrão. O SVA é difícil vender. Eu não sei vender SVA. Aí que acontece. Muitas vezes o proprietário do provedor fala, não, tudo bem, então tá bom. Então, assim, não é assim. Não é então tá bem, então tá bom. A gente não pode fazer isso. Porque se o SVA é o salva-vidas da minha margem de lucro do meu plano, eu tenho que fazer o quê? Levantar a bandeira e falar assim, Maurício, Daniel, olha, pede para o Rafael me ligar. Olha, coloca o Instituto Brasileiro de Vendas Consultivas aqui dentro da minha empresa, dá treinamento de venda para o meu time, ajuda o meu time a entender o que é CVA, quais são as técnicas de venda que eu uso para vender CVA. Então, assim, a parceria com o Instituto Brasileiro de Vendas Consultivas fez com a Watch justamente para pegar os clientes
que estão com dificuldade na área comercial, na área de gestão estratégica comercial, e treinar esse pessoal, né? Nós liberamos 10 cursos sem custo nenhum, justamente para treinar os vendedores a venderem SVA. Nós criamos um plano de gestão de risco para ajudar o pessoal a entender que SVA é uma ponte para a gente sair do outro lado mais fortalecido. Então, são muitas coisas que englobam o assunto voltado para a SVA, e quem assiste às minhas aulas sabe, eu sou talvez o maior defensor no Brasil de SVA, porque quem conhece a composição de custo de um provedor, ele sabe que o SVA é talvez um dos maiores alavancadores e talvez um dos maiores projetos para o futuro. Né? Por exemplo, eu tenho um provedor hoje que vende rastreamento de carro numa base de 5 mil clientes. Ele tem 5 mil clientes, ele está fazendo o quê? Está colocando rastreador no carro da esposa, no carro da filha, no carro do filho, e está colocando isso nos clientes do provedor. Né? Eu tenho um outro provedor que está fazendo com carro reserva. Uma cidade difícil, muitas vezes, que não tem recurso de carro reserva, bateu o carro, deu problema no carro, eu não tenho seguro do carro, mas ele paga lá R$1 por mês e ele tem um carro reserva. Né? Então, poxa, serviço de guincho, firewall, nuvem. Eu tenho um provedor que eu atendo, se eu não me engano, ele está no Pará. O que ele fez? Ele criou um departamento de idoso. Ele cobra do idoso R$ 4,99 para gerir as contas do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, para instalar antivírus no computador, para ajudar o vovô, para ajudar a vovó que não sabe mexer com o computador. Mas ele cobra lá R$ 4,99 a mais por mês. Aí tem provedor que está cobrando R$ 29,90 do vovô. Ótimo! Ele paga R$ 99 na internet e paga mais 30 para cuidar do vovô e da vovó. Cara, isso é um valor agregado do caramba. E qual que é o custo disso? Zero. É lucro líquido, é lucro. Não, e sem dizer que ele cria um vínculo emotivo, emocional com essas pessoas, que a chance dele perder esse cliente é praticamente zero. Mas isso, Maurício, é se tornar indispensável. Exatamente. Entendeu? Quando eu falei em ser indispensável, é isso. Quando eu falei em ser indispensável, eu quero falar o seguinte, por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho tudo, eu tenho de uma operadora só. Eu tenho 5 telefones aqui em casa, celular, eu tenho fibra aqui em casa, eu tenho TV, eu tenho telefone fixo, tenho tudo. Se liga uma outra operadora aqui e fala assim, Rafael, queria fazer um plano para você mudar. Eu falei, vai para tomar banho, eu não vou mudar. Como que eu vou mudar, cara? Não tem como eu mudar. Hoje essa operadora tomou conta da minha vida. Sim. Né? E a pergunta que eu faço para o provedor é, você está tomando conta da vida do seu cliente? Você é indispensável para esse cliente? Você é indispensável, exatamente. E aí, Maurício, qual que é o primeiro passo? Tá? Eu vejo assim, a gente tem que tomar cuidado, porque eu falo um monte de coisa, só que tem uma curva de amadurecimento. A gente não pode sair e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem que ter indicador, tem que gerir provedor, tem que entender como que o seu provedor está hoje, tem que tirar uma fotografia, fazer um raio-x, fazer uma tomografia, né, entender como que está o seu provedor hoje. Se ele tem estrutura para suportar um departamento de SVA. Né? Tem provedor que a gente atende, você sabe qual que é, Maurício? Ele tem um departamento só sobre SVA. Ou seja, ele tem técnico de SVA, sim, ele tem vendedor de SVA, ele tem N1, N2, N3 de SVA. Então, assim, ele se estruturou. Tem 50 mil clientes na base. Né? Sim. Os provedores ele é um grande cliente da Watch. Assim, hoje eles têm uma área técnica muito grande, né? Imagina que é uma mexerica, né? E tem um gomo que está muito pequenininho, muito grande perto dos outros gomos. Eles vão ter que organizar isso daí. Já para a gente ir para as considerações finais, Rafael, o que eu queria dizer para todo mundo aí? Bom, a Watch está com esse time de pessoas, a gente conhece, a gente sabe o que precisa ser feito e a gente sabe como a gente pode ajudar vocês. A Watch não é custo. A Watch, ela sempre vai ter uma forma de te ajudar a você economizar, a você fidelizar, porque uma coisa importante é o seguinte, tá?
Não adianta você conquistar 100 clientes e perder 50. O custo desses 50 clientes que saem da tua base é altíssimo. Eu tive um provedor muito grande aqui no Paraná e a gente tinha, obviamente, tinha um churn, era um churn de mercado, aí 2%, 3%, mas o custo, se eu tivesse algum SVA na ocasião para eu manter esses caras, com certeza a minha margem de lucro seria muito maior, muito maior. Eu vou responder rapidamente 2 perguntas e vou abrir aqui para considerações finais, alguns minutos, qualquer um de vocês aqui. O que me falaram, que até me mandaram no privado, mas eu não tenho problema nenhum em responder. Questionam, às vezes, a gente em relação a conteúdo. Gente, reclamam do conteúdo que tem na Netflix, reclamam do conteúdo que tem na Amazon. É muito difícil a gente agradar a todo mundo. A gente quer ser um SVA que a gente está ali mais ou menos no perfil intermediário ali da família, atendendo. Nós temos séries exclusivas para atender ali o público juvenil, temos bastante coisa para criança, mas existem algumas coisas que são regras dos estúdios. Então, filme que saiu do cinema não tem lugar nenhum. Você vai ter que alugar para assistir esse filme. Isso não é uma prerrogativa da Watch, uma regra minha. É em qualquer outro lugar. Se você entrar no Netflix, eles nem têm filme para alugar. O legal do filme para alugar é que você tem uma receita acessória. Eu divido com você o lucro desse filme de aluguel. Tá? A outra questão que perguntaram é... Do Akamai aí. O que está faltando para o nosso aplicativo de TV? Nós fizemos uma aposta o ano passado, uma aposta não, nós contratamos uma empresa e não deu certo, para deixar bem claro para vocês, não deu certo. Nós acabamos contratando uma outra empresa que é tida como uma das melhores do mundo. Ela desenvolveu o aplicativo da Globoplay. Esse aplicativo hoje que vocês veem na Samsung e na LG foi desenvolvido pela mesma empresa que nós contratamos e está aí. Hoje a gente está no estágio inicial de desenvolvimento. O prazo, o nosso desejo é que a gente lance na Abrint. Vamos torcer para que toda essa confusão já tenha passado e a gente tenha a Abrint no prazo acordado aí, que é no começo de junho, se eu não me engano. Então nós estamos exatamente nesse ponto. A gente é muito transparente, a gente passa para vocês exatamente do jeito que a coisa é. Perguntaram do CDN. Hoje a gente usa a Akamai. Porém, nós temos condição de estar desenvolvendo novos ending points. O que é o ending point? É um ponto de conexão com novos CDNs. Se você tiver uma quantidade de assinantes, a gente consegue desenvolver junto a parceiros e colocar um CDN dentro da tua rede, que não vai haver consumo de banda IP. Então, eu vou passar agora, vou pedir para o Arildo fazer as considerações finais dele. Peço desculpas, aí a gente avançou no tema, é muita informação, muita coisa, e agradeço desde já a presença de cada um de vocês. Arildo, suas considerações, por favor. Vamos lá. Bom, há 4 anos atrás, quando a gente começou a operar na questão contábil para as empresas de telecomunicações, o maior problema que essas empresas tinham naquele momento era uma carga tributária extremamente elevada. Então, os riscos que essas empresas corriam, naquele momento, para aqueles empresários, ele se justificava. Ao longo desses 4 anos, a evolução do mercado e a evolução das questões de ordem tributárias foram tão grandes que os estados, em especial, descobriram o filão de impostos que nós temos no pessoal de SPI. Mais ainda, as grandes empresas começaram a ser incomodadas por esse crescimento, porque elas vislumbram hoje uma oportunidade aí que na última milha esteja o grande negócio e onde se tem a maior margem de aplicação, e ela tem investido bastante nisso. Nós temos visto agora, recentemente, no mercado, muitas empresas que não eram dessa atividade entrarem nessa atividade, buscarem fusões, adquisições, porque elas têm certeza que esse mercado é valoroso. E elas vêm com algumas coisas que nós estamos apregoando há 5 anos. As empresas têm que se organizar. Olha, hoje num belo planejamento tributário, só para que vocês tenham noção, dependendo de cada caso, não existe receita de bolo, né? Não dá para fazer uma caixinha e todo mundo fazer igual.
mas nós trabalhamos 100% com uma carga tributária entre 17% e 23%. Isso vai depender do estado que você está, vai depender onde você está. Então, hoje, falar que você não se organiza porque o tributo é caro, não justifica. Não justifica. Além de, se você se organizar, e se hoje você tivesse com tudo dentro da sua contabilidade, isso facilitaria você agora financiar a tua folha de pagamento, facilitaria você demonstrar para o governo que houve percas em relação a isso, porque o Luiz falou bastante da inadimplência, o Peretti falou da necessidade da fidelização, mas nós teremos inadimplência e, de repente, o governo, alguns países estão fazendo isso, já estão cuidando desse reembolso, dessa garantia. Então, nós temos um momento muito bom para quem está organizado. Infelizmente, esse mercado não se organizou a tempo. Isso é a grande maioria que nós temos, porque nós rodamos o Brasil inteiro, o Luiz ainda roda e sabe que todo mundo que é do mercado sabe do que eu estou falando. O que nós temos que aproveitar nesse momento extremamente ruim para a humanidade é tirar de alguns proveitos, tirar alguns resultados, tirar algumas lições. Nós temos que estar sempre prontos para o pior. E para ter o pior, para poder enfrentar o pior, nós temos que conhecer ele. E nós só conheceríamos se nós estivéssemos realmente organizados. Eu vejo, foi extremamente salutar estar aqui. Eu tenho certeza que todos aproveitaram. Eu, particularmente, aproveitei muito, tanto as intercessões tua, Maurício, do Daniel, do Rafael, do meu irmão Luiz, que vai trazendo um panorama muito grande da questão empresarial. E que, na verdade, nós, empresários de telecomunicação, eu já me sinto assim, nós temos necessidade de ser empresários. Então, vamos aproveitar esse momento. Esse momento é de oportunidades também de negócios, é de fidelização. Os nossos maiores concorrentes aí em termos de streaming, Maurício, elas estão cansando. Eles estão cansando porque, na verdade, o modelo de negócio deles já está aí há muito tempo. Sim. Então, as opções de diferença que nós podemos oferecer nesse mercado pode ser uma diferença. Eu tive um amigo nosso outro dia que eu tinha dado um link para ele consultar o Watch e ele viu algumas séries que passavam só na Globoplay como exclusividade que nós temos dentro da Watch TV. Ele falou, pô, cara, como é que eu faço para comprar? E não tinha. Aqui em Paranavaí nós não temos ainda essa possibilidade de vender esse produto, né? Porque nós temos o acordo só com os provedores e a gente é fiel ao nosso plano de negócio. Então, eu queria dizer a vocês que participaram, muito obrigado por estarem conosco aqui. Obrigado a Maurício, Daniel, pela oportunidade, aos amigos Rafael e Luiz que colaboraram com a gente. E o Lux Contabilidade tem essa parceria com a Watch, nós estamos à disposição. Vai ser via e-mail, porque nós temos uma gama muito grande, nós estamos perto de 400 provedores sendo atendidos por nós aqui, tanto em consultoria ou em contabilidade propriamente dito. Mas vamos aproveitar esse momento ruim para fazer alguma coisa boa. Vamos nos organizar, vamos aproveitar esse momento ruim para crescer, porque, na verdade, hoje o nosso público está ficando em casa e é lá que ele tem que ficar. Obrigado pela chance de estar junto com vocês. Obrigado, Arildo. Luiz? Luiz do Arildo aí, novamente agradecendo também a todos e fazer algumas colocações simples para finalizar. Importantes as colocações que o Rafael fez ali. Nós estamos vivenciando, e que o Arildo colocou também agora, a questão de formalização, de fidelização. A Watch tem um instrumento importantíssimo e é o momento exatamente das empresas, com certeza, participar desse movimento de mudança que vai ter. Só para terem uma ideia, falando um pouco de política mundial, o Brasil está dizendo aqui que o modelo liberal estava indo muito bem, foi interrompido e agora, mas vai voltar. O que foi interrompido? É que eu sou um defensor da atividade privada ser mentora e incentivadora da economia nos países, né? Mas nós estamos vendo aí o Estado voltando, toda vez que temos uma grande crise, é o Estado que vem aplicar o taylorismo, né? Que é o Estado fomentador da economia. Virou o protagonista, né? De novo o protagonista, né? Como aconteceu em 2008 com a salvação das entidades financeiras e agora em 2020 com a salvação de todas as empresas usando os braços financeiros, né? Enfim, então nós vemos aí muitas mudanças. É importante que os provedores aproveitem um momento que nós não queríamos tê-lo, mas ele está aí,
como o próprio Rafael colocou, avaliar numa análise SWOT exatamente não só os problemas, mas as oportunidades, não somente as ameaças, mas as oportunidades que vislumbra. E para o provedor é muito claro, vai se aumentar o processo de utilização de home offices. Algumas empresas falaram para mim, olha, eu não imaginava que eu poderia operar em 50% da minha capacidade, por exemplo, à distância. Mas para isso eu tenho que ter uma banda larga boa e o meu funcionário também. Então, temos uma grande oportunidade para o mercado de ISP nesse momento de crise. E é importante eu estar preparado, me formalizando, me preparando. O Arildo colocou bem, hoje a carga tributária já não é impeditiva para você ter um maior grau de formalização. E tendo um maior grau de formalização, eu vou ter mais informações, vou poder tomar decisões mais rápidas, mais assertivas, vou poder tomar decisões, vou ter não só dados, eu vou ter informações. Então é isso, quero só colocar também aqui que o momento é grave. Me parece, sim, que muitas vezes eu me levo a isso. Nós temos que ser positivos. Eu sou muito, muito positivo. Falava hoje com uma ex-cliente que falou para mim, nossa, você está muito positivo. Eu tenho que ser, nós precisamos ser positivos. E eu vislumbrei aqui hoje uma positividade muito legal, de oportunidade de fidelização de cliente através do uso do SVA, da estrutura que foi criada por vocês pelo SVA e tantas outras oportunidades que tem para os nossos amigos provedores aí para poder passar por esse momento e estar lá na frente melhor ainda do que estava agora. Tá? Mas não vamos também, aquela velha história, de que não podemos deixar o positivismo nos tirar de uma realidade de que nós vamos enfrentar um problema sério de conjuntura econômica mundial pela frente. Nós estamos falando... Ser positivista não é ser deslumbrado, né? Exatamente. Tem que saber encarar o problema. Vamos tomar ações para melhorar, ser positivo e não parar. O Rafael colocou muito bem isso. Mas não vamos imaginar também, não, deixa que o mercado vai se ajeitar. Não, eu preciso fazer isso, porque algumas empresas não sobreviverão, nós sabemos disso. Ou elas diminuirão de tamanho. Os ISP estão no momento bom? Estão, mas tem o efeito dominó que precisa ser cuidado. Então, vai ter uma disputa mais acirrada pelos clientes. Ela já estava vindo, agora eu acredito que ela vai se acirrar mais ainda. Então, quem estiver preparado, com certeza vai sair muito mais forte dessa crise agora. Mas vamos ter o cuidado que nós vamos passar, nós estamos prevendo aí que o mês de setembro somente desse ano é que nós vamos ter uma liberdade como tínhamos antes. Quer dizer, o ano de 2020 já acabou para os economistas, para os financistas, numa ideia assim muito, talvez, negativista. Eu não acredito que seja assim. Acredito que muitas empresas vão até prosperar ainda, mas nós vamos enfrentar um momento econômico bastante complicado, porque estamos vivendo uma crise instaurada mundialmente que afetou todos os mercados. Volto a dizer, a Bolsa reflete muito isso antecipadamente. A economia real vai sentir isso daqui a pouco e nós temos que estar preparados para absorver isso da melhor forma e devolver com ações fortes, positivas, de fidelização de clientes, de combate à inadimplência, que o Arildo citou novamente. Eu falei, abram seus canais para os seus clientes também para falar disso. Vai de encontro a ele, não deixe acontecer. Às vezes ele está precisando que você dê a ele um caminho. Porque no desespero o cliente fala, não vou pagar. Mas não vai me pagar por quê? Você não usa para fazer isso, não usa às vezes para ganhar dinheiro. Te dou outro mecanismo, eu parcelo, eu antecipo no banco, enfim. Criatividade financeira, criatividade comercial, criatividade tributária, criatividade empresarial, que o Maurício colocou bem aí. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Sempre, tá? Foi um prazer estar com todos vocês. Maravilha. Rafael, por favor. Bom, assim, eu vou ser bem breve na mensagem, que eu quero falar o seguinte. Como no plano de gestão de crise eu falei, chegou a hora do provedor entender que ele nunca mais vai vender banda. Ele não vai vender tubos e conexões. Chegou, agora não dá mais para fazer isso. Nós temos que aprender a vender benefício. Nós temos que vender raridades e nós temos que ser indispensáveis na vida do nosso cliente. Se você, hoje provedor, tem dificuldade
em fazer essa mudança, fazer esse shift, né? Ser um drive de inovação no mercado, o que eu quero falar para você é: conte com o Instituto Brasileiro de Vendas Consultivas. Nós estamos aqui para ajudar vocês. O Daniel sabe, o Maurício sabe, o Aurildo e o Luiz. Nós estamos aqui para apoiá-los. Nós estamos aqui para, se preciso for, pegar na mão dos seus vendedores e falar: cara, vamos começar o beabá de vendas e nós vamos terminar lá em neurociência aplicado para venda, que é hoje o curso mais avançado da atualidade. Então, assim, conte com a gente. Nós estamos disponíveis para vocês. E a maior demonstração de solidariedade, de carinho e de amor pelo mercado de telecom são todos os cursos liberados para vocês, os planos de gestão de crise que nós estamos passando gratuitamente e a nossa lista de transmissão do WhatsApp, né? Eu vou até pedir para o Daniel. Dani, o meu número de São Paulo é 11 9990 1007. É 11 99990, né, 1007. É o nosso WhatsApp para a lista de transmissão. Então, ali a gente manda toda semana conteúdos. Aí, Rafael, eu vou colocar aqui, ó, 11, eu vou botar no chat, 9990 1007. Vai colocar, eu estava colocando aqui. 9990 1007. Isso. Deixa eu ver aqui, 99990 1007. Esse é o nosso telefone de São Paulo, que a gente tem a lista de transmissão. Então, assim, manda um oi para a gente. Todo dia a gente está mandando conteúdo de gestão de crise, de benefício, como que vende benefício, qual que são os fatores de compra, enfim. Cara, tem 20 horas de curso. Então, tá aí disponível para vocês. Contem com a gente, contem com a nossa família. Gente, obrigado para vocês. Beijo no coração de todo mundo aí. Sucesso. Maurício, obrigado. Dani, obrigado. Arildo, Luiz, obrigado de coração pelo convite. Gente, só para finalizar, eu gravei e a gente vai disponibilizar o link. Eu vou tentar subir no YouTube, vou ver aqui o que consigo fazer e aí a gente passa para vocês e vocês distribuem por aqueles que não conseguiram estar aqui. De novo, agradeço imensamente a presença de todos vocês. Estamos aqui, vocês têm o contato de cada um de nós. Peço mais uma vez desculpas aí pelo adiantado da hora, mas acredito que o tema muito importante, o momento muito importante, era muito relevante a gente fazer essa conversa com vocês. E se a gente perceber e se tiver a demanda, não tem problema nenhum, faremos tantos quantos forem necessários, ok? Muito obrigado e uma boa tarde para vocês. Sucesso. Boas vendas aí. Fiquem em paz. Abraço.